Vivemos em um mundo que muitas das vezes somos tentados de falar quem que não somos, de assumir uma identidade, quem que não somos, de fazer quem que nós não queremos fazer para agradar a outros que tão poucos nós conhecemos. Sim, vivemos em um mundo que muitas vezes queremos representar quem que não somos, contra nossos princípios, contra nossas identidades, com o projeto, com o propósito de agradar quem que a gente não conhece. Por isso, eu quero convidar você que venha ler sua Bíblia comigo, você que me acompanha nessa leitura que eu vou estar fazendo no Evangelho de João 1, do verso 19 a seguir, que diz assim: esse foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntando-lhe, então lhe disse: tu és Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe novamente: quem és tu? Precisamos uma resposta aos que nos enviaram. O que diz a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissionários da parte dos fariseus lhe perguntaram-lhe: neste caso, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está alguém quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, e quem não sou digno de desamarrar as suas correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Porque eu disse no início desse texto que muitas das vezes somos tentados de assumir uma identidade quem que nós não somos, a qual que nós tão poucos concordamos, porém às vezes com o objetivo de agradar quem que a gente não conhece. Nesse texto aqui que você acompanhou essa leitura comigo do Evangelho de João, o que mostra que era João Batista estava logo próximo da chegada do início do ministério de Jesus. João Batista, ele começa com o seu ministério de uma forma diferente. João Batista é aquele que vem interceder a chegada de Jesus, e ele intercede a chegada de Jesus. E João Batista, ele trazia uma mensagem dura de arrependimento, uma mensagem que chamava o povo raça de víbora, aonde que chamava o povo para um arrependimento profundo, e dizia que ia chegar a hora de um juízo, que ia chegada o reino de Deus. E mais, a confissão de fé que o povo fazia, que ele se arrependia dos seus pecados, ele batizava, entrava na água e se batizava. É necessário você saber, que está aí do outro lado, que na cultura do mundo antigo não havia perdão de pecado se batizar. Para perdão de pecado, eles tinham que ter derramamento de sangue de animal, de um cordeiro, de uma rolinha, ou dependendo de todas as condições financeiras que ele tinha, qual animais queria se oferecer para o sacrifício. Entendendo isso, na cultura do mundo antigo não tinha, para remissão de pecado até então, tinha que haver derramamento de sangue. João Batista, ele estava trazendo um novo ensinamento, estava trazendo uma nova teologia, uma nova forma de arrependimento de pecado, que era arrepender do pecado e ser batizado nas águas, ser imergido naquela água. Outra coisa que precisamos saber: para perdão de pecados, tinha que ter sacrifício de animal, tinha que ter expiação pelos sacerdotes, todas aquelas questões culturais e religiosas que Deus havia dado para Moisés, para os sacerdotes e os levitas fazer no dia da expiação para arrependimento de pecado. Entendendo isso, e mais entre parênteses aqui, e quando eles se batizavam, emergia na água, eles tinham que se purificar, mas era por conta própria que eles entravam e eles mesmos se purificavam, se banhavam para a purificação. Mas não havia ninguém que imergia eles na água. Entendendo isso,
Vamos para a próxima página, então. Olha o que acontece no texto. Que os fariseus e os levitas, junto a esses dois grupos religiosos, eles vão até a João Batista para querer saber quem era ele, qual era a identidade de João Batista. E o fato deles irem até João Batista para procurar saber quem que era ele, mostra até um sinal de responsabilidade, porque eles eram líderes religiosos do povo na época. Eles eram líderes religiosos do mundo antigo, e chega um sujeito que está pregando uma mensagem dizendo que é chegado o reino de Deus, trazendo uma mensagem para o povo de arrependimento, uma mensagem que é difícil de ouvir, uma mensagem que nós, nos nossos dias de hoje, estamos precisando ouvir essa mensagem, uma mensagem que chama o povo para um compromisso de arrependimento. E agora, aqueles líderes que eram líder do povo, se eles não fossem saber quem que era João Batista, ele estava sendo omisso, ele estava sendo irresponsável com a responsabilidade que ele tinha que saber quem que era aquele sujeito que estava pregando essa mensagem. Esse sujeito estava trazendo um novo ensinamento, esse sujeito que estava pregando uma mensagem a qual que os judeus, eles esperavam aquele que ia chegar do reino de Deus. Ele estava ansioso por esse dia também. João Batista permanece no deserto, permanece na beira do rio, batizando. Nesse cenário que o texto nos mostra, olha o que vai acontecer. A cidade, a população, pede para os líderes religiosos saber quem que é esse que estava batizando. Eles vão até no local que o João Batista estava batizando, encontra João Batista batizando. Todo aquele povo que chegava diante dele, ouvia essa mensagem e decidia passar por esse batismo de arrependimento que mostrava a confissão que ele tinha arrependido do seu pecado, que ele viveu uma nova vida. Nesse cenário, eles fazem uma pergunta para João Batista se ele era o Cristo. O fato que eles perguntam a João se ele era o Cristo, por quê? Para trazer perdão de pecado, somente Cristo que pode arrepender de pecado. Somente Cristo pode conceder o perdão para o pecador. Somente Cristo pode regenerar aquele que está perdido do pecado. Somente Cristo pode purificar aquele que está sujo com o pecado. Somente Cristo que tem o poder de libertar o homem da escravidão do pecado. A primeira pergunta que eles fazem para João, se João, ele era o Cristo. A resposta de João, eu não sou Cristo. Eles fazem para João uma segunda pergunta. Tu és Elias? Eles agora vão apontar para o profeta do Antigo Testamento, o profeta que foi arrebatado, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. O profeta Elias é aquele que fez fogo cair do céu. O profeta Elias é aquele que desafiou os profetas de Baal. O profeta Elias que, segundo a sua palavra, não houve chuva em Israel. O profeta Elias é aquele profeta que corvos foram tratar dele no deserto. O profeta Elias é aquele profeta que, além de ter desafiado o profeta de Baal, teve um período na sua história que ele ficou com medo de Jezabel, que ele entrou por uma caverna e nessa caverna ele teve um encontro com Deus. O profeta Elias é o profeta que ele não passou por morte, ele passou por uma morte que não é morte, ele foi arrebatado. Portanto, eles perguntam agora se João Batista, ele era também o profeta Elias. E essa pergunta se ele era o profeta Elias, porque no livro do profeta menor, do profeta Malaquias, há uma promessa que antes do terrível e temido dia do Senhor, o profeta Elias ia voltar sobre a terra. Eles ver que João Batista, ele não é o Cristo, que João Batista não assume que ele era o Cristo, eles falam, espera aí, se este aqui que está dizendo que é chegada o reino de Deus, ele não é Elias, ele não é o Cristo, pelo menos, quem sabe, ele vai ser alguém que vai apontar a chegada do Cristo. O próprio Jesus, ele vai dizer que João Batista é o profeta Elias que tinha chegado naquele tempo. Porém, é necessário entender que João Batista, ele não assumiu quem ele é. Por ao contrário, ou melhor,
João Batista não assumiu que ele era Elias, ele assumiu a identidade que ele tinha que fazer, a missão que ele tinha, que era anunciar o reino de Deus, anunciar a chegada do Cristo, anunciar a vinda de alguém mais soberano, alguém eterno, alguém mais poderoso, alguém que havia escolhido João Batista para anunciar a chegada de alguém mais poderoso que estava vindo por trás. Quando a gente lê esse cenário, então, eles querem saber se João Batista era o Cristo. João não era o Cristo. Eles agora querem saber se João Batista era Elias. João Batista também assume a sua identidade dizendo: eu não sou Elias. Eles fazem para João Batista outra pergunta: diz quem és tu? Eles fazem para João Batista outra pergunta perguntando se ele era alguns dos profetas. Alguns dos profetas, eles estão relatando se ele era Moisés ou outros profetas que haviam voltado. Quem era ele? Eles estão desesperados para saber qual que era a real identidade de João Batista. Portanto, se João Batista estivesse falado que ele era qualquer um dos profetas, ele tinha sido bem aceito pelaquele povo, pela sociedade. É bem provável, porque outros homens chegaram até mesmo dizer que era Elias que havia voltado. Outros homens naquele tempo chegaram a dizer que ele era o Cristo. Eles chegaram até a reunir discípulos. A única diferença deles e de Cristo é que esses homens foram mortos e eles não ressuscitaram. Essa é a vitória da igreja, essa é a vitória de você que é salvo em Cristo. Porque Cristo, ele morreu e ressuscitou. Agora, continuando no texto, eles estão desesperados para saber qual é a real identidade de João. Eles estão desesperados para saber qual era a real identidade de João. Eles fazem a pergunta: já que você não é o Cristo, já que você não é Elias, já que você não é nenhum dos profetas, diz quem que você é, que nós precisamos retornar para levar a notícia a respeito de você. Nós precisamos retornar para a cidade para saber quem é você. Eles tinham que retornar numa cidade para saber quem que era João Batista. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você conhece algum arquiteto ou um construtor, um pedreiro? Já conversou com o pedreiro? Quando ele chega em um terreno vazio, o terreno pode ser um terreno baldio. Ele consegue ver a obra pronta num terreno que está cheio de mato. Um arquiteto, ele sabe qual que é a sua missão de fazer os projetos, desenhar aquela obra, desenhar aquela construção. Ele sabe onde vai passar cada encanamento, cada fio, mesmo antes da obra estiver concluída. Ele sabe o que ele tem que fazer, o papel dele na história é somente de arquitetar o projeto. Por que eu quero dizer para vocês? Porque João Batista, ele era aquele que ele sabia qual que era a sua missão. E a missão de João Batista era somente ser a voz. Qual voz? A voz de anunciar que alguém mais soberano, alguém mais poderoso, alguém perfeito, de anunciar que o reino de Deus estava chegando, ou melhor, que havia chegado. Qual é a resposta que João Batista dá para eles? Homens, olha só, a minha verdadeira identidade, eu sou a voz do que clama no deserto, a voz daquele que está anunciando que é chegado o reino de Deus, a voz que está anunciando que chegou o tempo do reino de Deus ser estabelecido na terra, a voz do que clama que as promessas de Deus se cumpriu sobre a face da terra, que o Filho de Deus, que o Salvador já está na terra. João Batista, ele em nenhum momento ele negou qual que era a sua missão, ele não diz quem que ele não era para agradar quem que não conhecia, por ao contrário, ele anunciou quem que ele era a voz. O que você é nesse tempo que nós estamos vivendo? Olha, nós estamos vivendo em um tempo aonde que perdemos a identidade, somos corrompidos com as nossas identidades, com aquilo que nos atrai, aquilo que nos influencia, mas eu que conheço Cristo,
Cristo, eu que tenho a minha vida, a minha fé estabelecida em Cristo, eu somente sou a voz que anuncio que o Cristo, ele já veio nessa terra, ele já pisou nessa terra, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Eu sou a voz que continuo ecoando nessa terra, que esse Cristo que morreu e ressuscitou, que ele vai voltar. Aleluia. João Batista já passou, João Batista já foi, João Batista foi degolado e a sua cabeça foi entregue em um prato. Portanto, João Batista, ele permaneceu com a sua missão de ser a voz que ia clamar no deserto, dizendo que era chegado o reino de Deus, que era chegado o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou, o reino já foi estabelecido. Vivíamos em um termo teológico que dizemos já e ainda não. O reino já foi estabelecido, já fazemos parte do reino de Deus, mas esse reino não está concretizado ainda, porque a igreja de Cristo ainda está aqui. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, a sua noiva lavada e remida pelo sangue dele, esse já e ainda não vai ser concretizado. Enquanto isso não acontece, nós somos a voz que estamos anunciando nesse século, que vai vir, Cristo vai vir para buscar o seu povo. Nós somos o arquiteto, sabemos da planta, portanto, a obra ainda não está completa. João Batista, ele traz essa mensagem para esse povo, para essa classe religiosa, tanto dos levitas, tanto dos fariseus. Ele traz essa mensagem para ele, e ele fala assim: olha, aquele que vai vir após mim, eu não sou digno nem de desamarrar, nem de desatar a sandália dos seus pés. João Batista estava dizendo isso porque João Batista estava expressando para eles a grandeza, o poder, o senhorio de quem que ele era. E é necessário a gente entender também nesse texto que até aqui João Batista não havia encontrado com Jesus. Porque João Batista fala assim: olha, eu mesmo não conheço, mas ele já está no meio de vós. E vocês também não conhecem, mas ele já está no meio de vocês. E esse que vem após mim, eu não sou digno de desamarrar nem a correia dos seus pés. Eu quero ler para você o Evangelho de João ainda, no verso 29, vai dizer assim, no capítulo 1, 29, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Para aquela classe religiosa que queria saber somente qual que era a identidade de João, João Batista, ele não negou quem ele era, por ao contrário, ele não estava disposto de dizer quem que ele não era para agradar quem que ele não conhecia. Ele fez o que ele tinha que fazer, que ele sabia quem que ele era, e que ele era somente a voz, aquele que ia anunciar a chegada do reino de Deus. Mas no outro dia, ele aponta quem que chegou, que era Jesus. E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João estava dizendo que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo assim: olha, eu estou batizando com água. Eu estou batizando e dizendo para arrependa do seu pecado e seja batizado. Porém, para remissão de pecado, tinha que haver sangue. Para remissão de pecado, tinha que ter derramamento de sangue. Portanto, se João Batista estava trazendo essa mensagem de arrependimento, que tinha que haver derramamento de sangue, e até então não havia derramamento de sangue no batismo de João, que o povo somente ele era entrado naquelas águas, imergido e saía. Se Jesus não tivesse descido e batizado por João, tudo isso era em vão. O batismo, quando você se imerge naquela água, você é batizado, seria em vão. O nosso batismo só tem poder porque um dia Jesus entrou naquela água e ele é o Cordeiro
puro, o cordeiro sem pecado, que foi para a cruz do Calvário para ter derramamento de sangue, para que eu e você fôssemos regenerados. Quando João estava apontando assim, ó, esse aí, João Batista, ele afirma que ele era o que era maior do que João, aquele que João estava apontando, aquele que João estava no deserto anunciando. João agora, ele vai mostrar quem que ele era, dizendo só, aquele que está chegando, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro imaculado, ele é o Cordeiro puro, ele é o Cordeiro que tira o pecado, não somente em uma purificação, mas ele arranca o pecado do mundo. Olha, você que está aí, você hoje é purificado, é generado, é nova criatura em Cristo por conta do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E olha, a missão que eu tenho para mim e para você hoje, que esse Cristo me deu, João Batista passou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, mas hoje eu e você somos a voz desses séculos, somos o arquiteto que sabemos qual que vai ser a construção, a obra completa, mas enquanto essa obra não está concretizada, nós anunciamos que esse reino, ele vai voltar, que esse reino, ele vai vir buscar a sua igreja, esse reino vai encontrar com o seu povo, esse reino vai encontrar com você. Qual que é a sua identidade? A sua identidade é de ser a voz que clama nesse século, que o reino de Deus vai, qual é a sua identidade de ser a voz que vai anunciar o reino de Deus nesse século? Eu quero encerrar esse vídeo aqui. Quero pedir você que vem inscrever esse canal, fazer parte dos nossos inscritos. Já estamos com 2.045 inscritos no canal, se eu não me engano. E você faz parte disso. Muito obrigado você que está aqui. O meu objetivo aqui é estar trazendo a palavra de Deus, estar aprendendo sobre Bíblia, a palavra que transforma a vida do homem, a palavra que tem encontro com o homem e dá para o homem a direção da vida eterna. Eu quero agradecer você que está aqui e pedir você, se inscreva no canal. Por favor, confere se você está inscrito. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal, envie esse vídeo para alguém e também me segue nas redes sociais, tá bem? Que Deus abençoe, fica com Deus e saiba que você é a voz que anuncia o reino de Deus nesse século. Deus abençoe, fica com Deus, um beijo e até no próximo vídeo. Tchau, tchau!